Cultura Geral. Apoio. UniBH Mérito Enem. Bolsas de até 100%. Inscreva-se em unibh.br/Mérito Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral. Hoje já vamos rolar direto essa pauta importantíssima, que é a responsabilidade civil com relação às chuvas que nós tivemos aqui em Belo Horizonte, Nova Lima, Raposos, né? Vamos deixar um recado também da Caixa de Assistência dos Advogados. Hoje a pauta é da OAB. O João Rafael está aqui hoje, o João Rafael agora tem que apresentar ele, porque agora é de ano em ano que ele vem, né? Está igual o Cadu. De vez em quando ele aparece agora. Antigamente era sempre, agora é de vez em quando. João, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber. Hoje está corrido porque tem duas pautas, né? Boa tarde, Betão. Prazer estar voltando aqui no programa, abrindo o ano de 2020, né? Na nossa pauta dos advogados, pauta da OAB, da Caixa de Assistência dos Advogados. Hoje vamos ter duas pautas do programa em duas partes, recebendo nosso colega Dr. Flávio Bozon, conselheiro da OAB, especialista em Direito Público. E vamos falar um pouco dessas chuvas que destroçaram o nosso estado, várias mortes, destruição de cidades e casas de várias pessoas, inclusive nós advogados fomos bastante afetados, né? Muitos colegas aí tiveram problema de deslocamento, de audiências, prazos, sistema de internet, inclusive colegas que tiveram os escritórios alagados, perderam documentação. Vamos abordar esse tema hoje aqui no programa. Bozon, mais uma vez, também já é sócio do programa, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer te receber. Eu acho que a pauta é muito pertinente e a gente não escapou das chuvas ainda, né, Bozon? Betão, agradeço sempre o convite por aqui estar, né, para poder de alguma forma conversar com os advogados, os telespectadores do seu programa. Infelizmente, né, nós temos aí essa tragédia que se repete ano a ano e que na semana passada, nos últimos 10 dias, né, acabou sendo pior do que foi nos últimos anos, né? E infelizmente parece que haverá mais amanhã. A Defesa Civil também, inclusive, já está alertada por uma chuva de 100 milímetros para amanhã. Né? Então, viemos aqui poder apresentar o que o poder público pode fazer, né? Ou então, depois de causado dano, que ele pode, de alguma forma, agir para poder reparar aquilo que as pessoas sofreram com essas tragédias. Como que a AMM foi afetada, tem sido afetada e como é que os prefeitos têm recorrido à AMM? Olha, desde o início, e o primeiro momento foi no domingo, em que o ministro do Desenvolvimento, Gustavo, veio aqui, né, a Minas Gerais, depois daqueles 2 dias de intensas chuvas, quinta e sexta, né, a sexta, inclusive, estava sendo programada para ser o dia da grande tragédia que vinha se anunciando durante toda a semana. Né, o presidente Gilvan Lacerda se fez presente na reunião com o governador do estado, o presidente do Tribunal de Justiça, o procurador-geral de Justiça, defensor público-geral, o ministro e os prefeitos da região, levando a pauta municipalista, especificamente daqueles municípios que tiveram problema, e aí a grande questão, que é como superar a burocracia para poder ter acesso às verbas emergenciais. Essa foi a grande pauta que o presidente Gilvan levou nessa reunião, e logo depois a AMM instaurou um curso, né, para os gestores municipais. Foram 2 dias de curso para poder ensinar como chegar à verba federal, porque muitas vezes a verba está lá disponível, mas os obstáculos, né, burocráticos são praticamente indisponíveis, tamanha a dificuldade para poder se atingir esses recursos. E a AMM, então, né, cuidou, né, sob a liderança do presidente Gilvan, né, de capacitar os servidores para poder conseguir ter acesso a essas verbas tão importantes num momento de dificuldade. Foi muito afetado? Raposos foi uma cidade muito afetada, né, por causa do Rio das Velhas. E uma cidade que tem pouco recurso também. Como que trabalha isso? Parece que para cada região tem uma pessoa do governo federal lá para poder estabelecer, para viabilizar o recurso. E como é que o prefeito deve fazer, como é que ele deve agir, Bozon? Inclusive para o futuro, já pensar
ter alguma projeção, por exemplo, nós tivemos a chuva agora em janeiro, vamos ter mais e tal, então depois eu tenho o resto do ano para poder trabalhar isso. Como é que trabalha projetos, né, para o futuro, preventivamente, já pensando que pode acontecer uma situação de emergência, de calamidade, e ele já está com isso pronto para poder apresentar praticamente? Acho que são dois momentos, né? Acho que o primeiro momento, eu não sei de cabeça, Betão, qual é o número exato de cidades em que houve o decreto de emergência, né, do governo estadual. Né? O número passa de 50 sem sombra de dúvida. Né? Essas cidades que têm o decreto de emergência já editado, né, elas, por exemplo, têm algumas facilidades para contratação de serviços emergenciais, obras emergenciais, para poder reparar o dano, né? Porque nós fomos passar por todo aquele processo de licitação, aquela burocracia toda, não vai demorar meses, e aí você não consegue reparar aqueles danos imediatos. Né? E tem um acesso a essas verbas emergenciais, que evidentemente tem as regras estabelecidas pelo governo federal, né, para poder ter acesso a essas verbas, e é isso que a emenda está buscando, capacitar os servidores dos municípios para poder preencher a burocracia, e é necessário que tenha essa burocracia, porque, né, nós temos aí, infelizmente, na história do Brasil, né, a questão afeta ao desvio de recursos públicos, à corrupção, né, então é necessário o atendimento a essas regras para que você tenha certeza que esse dinheiro chegará no seu destino. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, evidentemente, é fazer algo que eu acho que talvez nunca tenhamos feito, né, não como deva ser feito na história do Brasil, que é um planejamento, né, firme, forte, para saber como lidar com essas catástrofes, né, principalmente com a questão, no caso específico aí, das águas, das chuvas, né, das águas pluviais. Né? Nós lidamos muito mal com a questão ambiental, com a questão dos nossos rios. Né? O que nós fizemos ao longo da história? Nós transformamos nossos rios em avenidas, nós ocupamos a margem dos rios que deveriam servir, né, de mata ciliar, desses bolsões para poder receber água da chuva, porque o curso do rio é aquele mesmo, e o rio naturalmente há de transbordar em determinados momentos, nos momentos da época das chuvas. Né? E ao invés da gente, né, saber lidar com a natureza, né, dessa forma, nós resolvemos, por outro lado, não, enfrentar a natureza. Né? E a natureza tem a sua força, né, e isso acaba ocorrendo. Então que venha planejamento, por exemplo, né, de como saber lidar com esse excesso de águas que vai vir todos os anos, é natural que venha todos os anos. Esse é o curso do rio. Né? O rio deve sair das montanhas e chegar ao mar. Né? Então é que haja um planejamento nesse sentido, né? É uma coisa muito interessante que deve ser feito, um planejamento para poder minimizar os efeitos das enchentes que certamente virão. Ô João, nós tivemos muitos companheiros afetados, advogados e tudo, tivemos muitos. Nossa subseção, a OAB de Nova Lima, ela é composta por 3 municípios que fazem parte da comarca de Nova Lima, que é o município de Riacima, o município de Raposo e, obviamente, o município de Nova Lima. Em Riacima chegou a alagar, mas não tivemos grandes desastres. Né? Em Raposos, que é uma cidade onde o rio passa ali na sua parte principal, a água subiu em níveis absurdos, como se há 20 anos não havia acontecido. E alagou muita coisa, né? Ali naquela região da rodoviária, alagou a própria rodoviária, e vários colegas perderam tudo, computador, documentação, contratos, procurações, e o que inviabiliza inclusive a atividade do advogado. Uhum. Então, até com um pedido do conselheiro Igor, que é lá da cidade de Raposo, juntamos todos os colegas da região e fomos junto à diretora do foro, doutora Ana Cristina, um trabalho aí presidido pelo Cadu, que conseguiu a suspensão dos prazos aqui na região, e inclusive foi suspenso pelo Tribunal de Justiça, tendo em vista o número de advogados que foram atingidos em todo o estado. Uhum. E assim, um alerta para os advogados é que a Caixa de Assistência, que presta serviço para os advogados junto à OAB, que tem os planos de saúde, ela tem um auxílio para quem foi atingido que pode chegar até R$ 4.200 no mês. Então, que a pessoa tem que juntar o decreto de calamidade pública da cidade e fazer um boletim de ocorrência e anexar fotos, junto ali tem todos os telefones no site da CAMG, uhum, que vai dar todas essas informações para que ele não fique no prejuízo, pelo menos possa sobreviver. Né?
a Caixa de Assistência comandada pelo comandante Luiz Cláudio aqui em Nova Lima. Esqueci o nome do presidente aqui de Nova Lima. É o Alexandre. O Alexandre. Um grande abraço para o Alexandre. Alexandre, desculpe ter esquecido seu nome, viu? Isso é muito sério, muito certinho, né? Ô, Bozon, os prefeitos, eles... em que eles podem se segurar? Assim, porque tem uma lenda que é dinheiro de emergência não precisa declarar, não precisa... Existe essa lenda aí, né? E os prefeitos, eles realmente estão numa situação complicada, porque nós tivemos aí, janeiro do ano passado, nós tivemos problema com a Vale. Esse ano, com as águas, com as enchentes e tal. Lidar com tudo isso é um desafio para quem administra os municípios, principalmente os mineradores, né? Como é que o prefeito deve agir e como é que as pessoas que estão à volta da prefeitura, que precisam da prefeitura para funcionar, devem enxergar isso? É num ambiente, né, muito, muito complicado, de carência absoluta de recursos, e infelizmente a carência de recursos ela reflete de forma mais dolorosa no âmbito municipal. A gente vê, existe um movimento que se iniciou lá, algo até assim, apartidário e agovernal, é algo que se iniciou lá no início dos anos 90, né, de concentração de receitas na União e, simultaneamente, de aumento de atribuição de competência dos municípios. Os municípios iam recebendo cada vez mais atribuições, cada vez mais funções a serem cumpridas de atendimento ao cidadão, né? Afinal, o cidadão mora no município. O cidadão, quando ele tem um problema, ele bate na porta do prefeito. Né? E a gente costuma... roda o Brasil todo e vai ver, normalmente os prefeitos, as casas dos prefeitos sequer podem ser trancadas, o povo vai lá o dia inteiro, né, fazer os seus pleitos, suas reclamações, né? Então você vai enxergando um aumento de competência dos municípios, ao mesmo tempo as receitas elas vão ficando cada vez mais na União e depois nos estados e pouco menos nos municípios. Esse movimento é muito complexo, assim, mas dá para se entender basicamente, né, na redução de receitas dos impostos tripartidos, né, que são os impostos propriamente ditos, o imposto de renda, o IPI, enfim, e no aumento das contribuições sociais, essas os municípios não participam. Enfim, então nós temos essa dificuldade de receita aqui colocada, né, e o que se agravou nos últimos anos, né, Minas Gerais, um estado, né, minerário, está no próprio nome, a vocação do estado, né, e o problema a questão da Vale do Rio Doce, né, primeiro nós tivemos o acidente em Mariana, depois o acidente, né, no ano passado em Brumadinho. Isso fez cair muito as receitas em volta da mineração de Minas Gerais, então isso gerou um reflexo nos municípios. Nós tivemos outro problema que nós enfrentamos, né, que o governo anterior também tinha dificuldade de repassar os impostos, são recolhidos pelo Estado, mas pertencem aos municípios, né, então isso foi tudo gerando um grande problema fiscal para os municípios todos, né, que esperamos agora com a recuperação econômica, com o efetivo cumprimento, né, dos repasses constitucionais, que os municípios possam, de alguma forma, ter condições de cumprir com as suas funções constitucionais, pelo menos as funções básicas, né, de assegurar saúde, educação para os seus munícipes e para cuidar dessas obras afetas aí aos leitos, né, dos rios que perpassam a região do município. Sempre, evidentemente, né, com muita ética, com muito zelo no recurso público. Os tribunais de contas estão aí para poder fiscalizar, então o dinheiro de emergência tem sim dono, tem sim destinação, e atenção a todos os gestores públicos para o efetivo cumprimento das normas e o efetivo emprego desses valores a bem do cidadão. Muito bem, vou fazer um intervalinho, tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta, entrar com outra pauta aqui daqui a pouquinho, não saia daí. A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Obras trabalham para prevenir transtornos no período de chuvas, com ações importantes como monitoramento da barragem, vistorias de áreas de risco e limpezas de bocas de lobo. E nesse período chuvoso, a população deve evitar ficar debaixo de árvores e encostas. Além disso, evitar áreas possíveis de alagamento. A população deve estar atenta qual o período que o caminhão de lixo passa em suas ruas e nunca deixar material de construções expostos.
Não construa em encostas ou beiras de encostas. Para construções já estabelecidas, solicitamos que haja um monitoramento constante. No caso de surgências de trincas ou fissuras, entre em contato imediatamente com a Defesa Civil, através do telefone 35425610 ou através do telefone 199. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Cultura geral. Apoio. UniBH Mérito Enem. Bolsas de até 100%. Inscreva-se em unibh.br/Mérito Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Bom, de volta com Cultura Geral, segunda pauta do programa é fraude. Né? Eu fui clonado no meu telefone e falei assim, o Lucas me ligou, Lucas Barros, eu falei, vamos fazer uma pauta sobre isso, eu acho que a gente precisa tratar desse assunto, né? Lucas, seja muito bem-vindo. Já tá virando até produtor do programa já, né? Eu tô quase já, né, Betão? Segunda vez aqui seguida, né? Na terceira pede música. Mas é isso aí, um prazer estar aqui pra gente falar do direito do consumidor, essa parte de fraude muito importante, principalmente a questão que tem acontecido nos aplicativos como o WhatsApp, que tem sido hoje um meio de comunicação. Hoje em dia a gente trabalha, a gente tem todos os tipos. Então assim, a gente precisa debater isso, passar para a sociedade também como é e como deve se portar nesse momento. Vinícius, primeira vez, seja muito bem-vindo, doutor Vinícius Barros, é um prazer te receber aqui. Prazer todo meu, Betão, obrigado. Vamos direto ao ponto. Eu fui clonado, meu telefone foi clonado, me deu uma dor de cabeça danada, Lucas. O que a gente pode fazer como consumidor? Então, Betão, a clonagem, essas fraudes que acontecem, e é interessante que vai passando o tempo e as fraudes só vão aumentando, né? O que a gente espera é que o fornecedor possa estar melhorando todos os treinamentos para acompanhar, né? Porque a gente espera que nós, como consumidores, sejamos protegidos disso, né? No caso específico, quando a clonagem do WhatsApp, primeiro, suspeite sempre. É claro que, por exemplo, se seu pai, sua mãe ou até mesmo alguma pessoa te mandar uma mensagem falando, olha, tô com um problema de pagamento, você pode fazer uma transferência para mim? Muitas vezes a gente tem a convicção de que aquela pessoa é realmente, né, da mensagem, né, como de fato aconteceu com você. Então o que a gente sugere? Você sempre certificar, a partir desse momento, desde já, tomar muito cuidado com qualquer mensagem, principalmente na parte de transferência, de pagamento, e pedir para informar se eventualmente você receber, entendeu? Até mesmo para já tomar as diligências necessárias. Ô Vinícius, agora com essa facilidade de banco digital, né, o que o consumidor, que a pessoa tem que ficar atenta? Porque às vezes a pessoa com o CPF ela abre uma conta. Já transfere, ela consegue tirar o dinheiro. E isso é recorrente. Como é que a pessoa pode trabalhar isso? Como é que ela tem que ficar atenta nesse sentido? Bom, a gente sempre tenta argumentar com os nossos, não só com os nossos clientes, mas com todas as pessoas que tentem tomar um pouco de cuidado com as informações delas. Porém, hoje em dia é muito complicado, porque basicamente tudo gira em torno já do nosso CPF. O nosso CPF já é praticamente público em várias situações. Mas mesmo assim a gente tem cuidados mínimos. Por exemplo, você está dando um exemplo de contas digitais. As contas digitais, como alguns bancos,
elas pedem uma foto, pedem algum documento, pedem assinatura, mas isso ainda não tem tanta forma de se evitar que possa ter algum tipo de fraude ali dentro. Então, nesse momento, é importante você estar sempre atento com algum tipo de informação que está sendo usado, seu CPF, e depois procurar essas instituições bancárias, elas vão ter que responder por isso, porque elas têm que oferecer essa segurança para o consumidor. Não é só você que tem que estar preocupado com a sua integridade. O banco, a empresa, ela vai precisar de te prover essa segurança, ela vai precisar de procurar essas informações, ela vai precisar de checar que você, de fato, é você. O Lucas, tem um negócio interessante que foi nessa clonagem que aconteceu comigo na semana passada, que obviamente que automaticamente você perde o controle do WhatsApp. Sim. E esse controle do WhatsApp passa para outra pessoa. No meu caso, a pessoa me pediu um código, me ligou, tinha algumas informações, coincidiu demais as informações, que normalmente eles estudam, né? Então coincidiu demais as informações e me pediu o código que eles enviaram na hora. Aí eu passei o código e eles passaram a ter acesso no meu WhatsApp. Existe alguma responsabilização por aí e como é que funciona isso? Perfeitamente, Betão. O que a gente sempre o que eu falo, quem arca com bônus, arca com ônus. Então, assim, a empresa, ela está, de certa forma, se colocando no mercado, recebendo por isso, principalmente a gente vê esses aplicativos hoje em dia com um faturamento muito alto. Então, eles têm que proteger. Então, eles podem ser responsabilizados, sim. Principalmente, tanto as empresas de telefonia, como também o próprio aplicativo, no caso do WhatsApp, Facebook, enfim, qualquer tipo. É importante o consumidor saber que ele tem esse direito. E outra situação, Betão, a gente tem que lembrar que hoje foi você, amanhã pode ser eu e depois o Vinícius. Então, assim, se a gente não entrar e pedir o Poder Judiciário para aplicar sanções, aplicar indenizações, isso, de certa forma, vai ficar numa zona de conforto. Os fornecedores, de certa forma, eles têm que ter uma forma de barrar isso, porque a partir do momento que a gente confia num fornecedor, a gente precisa ter um momento que a gente sabe, olha, estamos aqui protegidos. E hoje em dia, pensar que o WhatsApp não é proteção causa um certo espanto entre a gente, né? Então, assim, deve ser responsabilizado e é pertinente uma ação judicial de indenização, sim. Vinícius, voltar nos bancos. Por que essa facilidade, por exemplo, que a pessoa pegou um CPF, que possivelmente não é o dela, né? E ela consegue, como é que funciona isso? Ela consegue dar o CPF, põe o nome, você faz o depósito, ela consegue sacar. Como é que funciona isso? Não é tão simples, a pessoa precisa de fazer um estudo, tá? O malfeitor, ele também vai estar bem preparado para esse tipo de situação. Ele vai ter um pouco mais de informações, como data de nascimento e o nome. Porém, como eu pontuei, o banco ele tem que estar preparado para esse tipo de situação, ele tem que estar preparado também para fornecer algumas estruturas de segurança. A gente não sabe todas as estruturas de segurança que um banco detém, porque faz parte da segurança que ela não seja conhecida. Mas, a partir do momento que você é uma instituição bancária, está oferecendo esse tipo de serviço, esse tipo de facilidade para o consumidor, você também está garantindo para ele que aquela estrutura é segura e que, se houver alguma falha nessa segurança, ele vai se responsabilizar. Da mesma forma como um banco tradicional, que se houver alguma falha de segurança interna ali dentro, que houve uma transferência ali dentro, houve às vezes até um assalto, uma falha na segurança, o banco tradicional vai ter que se responsabilizar por aqueles clientes que estão ali, o banco digital também vai ter que se responsabilizar por falhas na segurança interna dele que permitiu a criação de uma conta fraudulenta, de uma transferência fraudulenta, algo que deixou o consumidor totalmente exposto. O Lucas, e essa pessoa, no meu caso não aconteceu, graças a Deus ninguém depositou nada na conta dos bandidos, mas pelo menos que eu saiba, né? Mas essa pessoa que fez algum depósito, ela tem algum direito, não? Então, Betão, é uma situação, além de ser chata, né, porque envolve geralmente amigos, contatos, né, em que as pessoas... E o que é mais engraçado, que a gente vê muitos clientes que no dia seguinte ligam para a pessoa falando assim, e aí, você vai me devolver o dinheiro? Aí a pessoa fala assim, mas que dinheiro? Nem eu tô sabendo. Você caiu no golpe? Não é possível. Então, assim, as pessoas que fizeram os depósitos, elas também têm direito a uma indenização, entendeu? Aquilo, porque, de certa forma, eles são o que a gente chama de consumidor por equiparação. De certa forma, eles foram vítimas desse acidente de consumo, e aí o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele protege o terceiro também.
De igual modo que, por exemplo, um consumidor está na fila de uma boate e de repente a boate pode ter uma explosão. Ele não chegou a entrar dentro da boate, ou seja, ele não é consumidor direto, mas o fato dele estar próximo já equipara ele a um consumidor. Então a lei nos protege isso. Então, assim, quem teve algum tipo de situação semelhante tem direito à indenização e também deve ser ressarcido. Vinícius, quais os cuidados que a pessoa tem que ter? Porque eu sou um cara bem atento, caiu no golpe, né? Quais os cuidados que a pessoa tem que ter para ela, pelo menos, tentar evitar, né? Para não cair nesse tipo de armadilha? Bom, primeiro é importante a gente tratar que esse é um caso que está sendo muito comum no Brasil, infelizmente, porque isso só demonstra que as empresas mesmo não estão tão preocupadas com isso. Então faz parte, o primeiro ponto é a pessoa realmente reclamar, fazer todos os tipos, reclamar o seu direito, tentar se proteger em todas as medidas cabíveis, porque as empresas também têm que adotar novas medidas de proteção ao consumidor. O segundo ponto, por exemplo, no caso do WhatsApp, atualmente o WhatsApp, de tantas reclamações que tiveram no final do ano passado, o WhatsApp atualizou o sistema, criou a verificação por 2 etapas, que já tem outros tipos de aplicativo, e ainda tem outras formas que eles já estão desenvolvendo, agora já tentando se precaver contra novos problemas, mas mesmo assim, o principal ponto é não aceitar o que aconteceu como algo normal, porque não é normal. Se a empresa colocou aquele tipo de produto no mercado, um produto, mas eu não pago por ele. Olha, em última instância paga sim, ainda que você está pagando com seus dados, com a sua informação, com a sua usabilidade, você é consumidor, você tem direito a reclamar aquele ponto e você tem direito de reclamar pela segurança, porque a primeira coisa que o WhatsApp vai te oferecer quando você está lá baixando é aplicativo seguro. É seguro mesmo? Então, garanta essa segurança para mim. Então, o WhatsApp, o Facebook, que é o dono do WhatsApp, que é responsável pelo WhatsApp no Brasil, ele vai ter que te garantir que os seus dados estão protegidos. Não só você vai ter que fazer simplesmente uma verificação de 2 etapas, mas o WhatsApp também vai falar assim, olha, a gente criou outros métodos, uma segurança também que a gente não vai divulgar, e essa segurança está funcionando, a gente está garantindo que você que usa meu sistema está protegido. Ô Lucas, para a gente encerrar, como é que o consumidor deve se portar na medida em que ele tem seu direito, às vezes um direito que ele nem sabe que ele tem, né? Violado? Então, Betão, o que a gente sempre, o que eu sempre sugiro a todos os consumidores é desconfiem no mercado de consumo, sejam consumidores que estão em busca da efetivação do seu direito. Muitas vezes a gente não sabe que o direito é exato, e como a gente está cumprindo esse papel aqui agora, mostrando para a sociedade que, de certa forma, se isso acontecer, eles podem ter várias soluções. Então, assim, as pessoas têm que buscar reparação mesmo, conversar entre elas. Geralmente, eu sempre falo com minha família, olha, se eu mandar alguma mensagem, não pode desconfiar, né? Porque isso pode acontecer. Então, assim, a gente ter esse contato direto e o consumidor ele precisa se unir. Porque, assim, o fornecedor, pela lei, ele é mais forte da relação. Não tem jeito. Por mais que a gente tenha conhecimento jurídico, técnico, a gente não consegue bater de frente com eles. Então, o que a gente tem que é unir, passar isso, acessar blogs de direito do consumidor, assistir o programa que a gente sempre faz a pauta do direito do consumidor. E, isso aí é sempre um prazer pra gente. Bem, gente, chegamos ao final do Cultura Geral de hoje, né? Tá bem dinâmico, né? E rápido e dinâmico. Eu acho que a mensagem é essa mesmo, é a gente tentar fazer uma pauta, as pautas sempre com essa dinamicidade para que a pessoa se sinta dentro do programa, também o programa não fique aquele programa chato, né, cansativo. Um grande abraço, estaremos de volta até amanhã com mais um Cultura Geral. Obrigado, Lucas, obrigado, Vinícius. Um grande abraço e nós vamos montar a pauta do direito do consumidor uma vez por mês. Hein? Vamos mesmo. Gente, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH Mérito Enem. Bolsas de até 100%. Inscreva-se em unibh.br/Mérito Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.